Para quem não me conhece, eu sou Felipe, também conhecido como Phil. Eu sou inglês de nascimento, de criação, mas eu sou missionário aqui no Brasil há mais de 15 anos. Casado, tenho 3 filhos, só eu que venho hoje, mas acho que a família ia gostar de estar aqui também. Eu trabalhei durante 7 anos com a ABU. Quem conhece a ABU? A Aliança Bíblica Universitária do Brasil. É uma missão cristã que tem como objetivo manifestar o Evangelho de Cristo nas universidades e escolas. E depois, desde então, eu estudei lá em São Paulo, trabalhei um pouco na Paulistana com o pastor Daniel, e há 1 ano nós nos mudamos para Anápolis, onde eu sou professor residente. Bom, vamos para nosso tema de hoje. A pergunta que me enviaram, o Israel mandou, foi assim: como o jovem pode evangelizar e fazer com que os seus amigos não cristãos tenham vontade de participar da sua comunidade, sua igreja, por meio do seu testemunho? Ou seja, como podemos viver de tal maneira que os não crentes ao nosso redor se interessem por Jesus? Ótima pergunta, ótimo tema. É uma questão que deve nos preocupar. É uma questão que deve pesar em nossos corações. Nós, cristãos, devemos querer conectar as pessoas com Cristo. Devemos querer falar de Jesus às pessoas. Se você pensar nos 2 maiores mandamentos que Jesus nos deu: amar a Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo, que melhor do que levar as pessoas a Cristo para que tenham vida em seu nome? Que demonstração maior às pessoas do que conectá-las com Jesus? E que demonstração maior de amor a Deus do que conectar as pessoas com Jesus para que Deus receba a glória que lhe é devida na vida de cada pessoa? Porque temos que concordar que é uma ofensa que as pessoas não seguem a Cristo. Deus merece a glória que as pessoas dão quando conhecem o Rei dos Reis e se submetem a Ele. Então eu quero te convidar, agora no começo dessa palestra, a anotar. Espero que você tenha um caderno, algum papel aí, ou mesmo no celular, se quiser, anotar o nome de pelo menos 2 pessoas que já te vieram à mente, ou virão à mente agora, pessoas não crentes que você conhece, e você pensa assim: sim, eu gostaria de falar de Jesus com essa pessoa. Alguém da sua escola, da sua família, do seu trabalho, alguém com quem você convive. Coloca pelo menos o nome de 2 pessoas por escrito agora, e fica pensando nessas 2 pessoas enquanto a gente conversa aqui. É claro que quando a gente fala de evangelismo e as pessoas conhecendo a Deus por meio de Cristo, há uma dimensão espiritual. O Espírito Santo precisa agir no coração das pessoas. Nossa participação vai até certo ponto. E nós temos que pedir a Deus oportunidades para falar de Jesus com as pessoas. Devemos pedir todo dia: hoje, Senhor, me dá uma chance de falar da esperança que eu tenho em Cristo. Mas também nós devemos esperar que a nossa conduta intrigue as pessoas, que torna as pessoas curiosas, que as pessoas tenham vontade de conhecer mais acerca da nossa fé. Não, você não sonha com isso? Puxa,
Eu espero que a minha vida mostre Jesus de tal maneira que as pessoas pensem assim, não, o Phil tem alguma coisa. Eu quero saber o que ele tem. Então, a falta de interesse das pessoas ao nosso redor, a falta de pergunta, a falta de, posso ir na sua igreja? A falta de, você é diferente, por que você falou aquilo? Por que você fez aquilo? A falta disso deve nos incomodar. Se a gente passa uma semana, um mês inteiro sem alguém falar isso, deve pesar em nossos corações. Então vamos orar para que Deus nos incomode e nos desafie, nos dê algumas respostas quanto ao caminho a ser trilhado diante disso. Pai, ajuda-nos nessa tarde. Temos pensado em amigos, familiares, colegas. Nosso desejo é que essas pessoas conheçam a Ti, para que o Senhor receba a glória que lhe é devida e que essas pessoas encontrem a vida verdadeira que há em Jesus. Ajuda-nos nessa tarde, nos desafie onde precisamos ser desafiados, nos incomode quanto àquilo que não é coerente com a vocação de Cristo, nos ensine e nos encoraje para que andemos mais de perto a Ele, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, depois dessa introdução, é que nós cristãos devemos esperar que o mundo tenha admiração pelo povo de Deus. Porque isso é um padrão na Bíblia, tá? Na Bíblia é normal, é esperado que o mundo olhe para os crentes e fale assim, uau, isso, gostei. Ou, às vezes, não gostei, mas eu estou intrigado. Quero dizer que discipulado bíblico saudável é contracultural, é diferente e é intrigante. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 4. Vou dar aula de Deuteronômio esse semestre, então tenho vivido nesse livro nos últimos tempos. Deuteronômio 4, versículo 6. Guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. As nações devem olhar para Israel e falar, uau! Agora, alguém vai dizer, mas esse modelo de missão pertence ao Antigo Testamento. Né? O mundo tinha que olhar para Israel e ficar impressionado e vir e se converter ao judaísmo e conhecer a Deus em Jerusalém dessa forma. Mas agora nós temos a grande comissão, temos que ir, certo? Não é bem assim. Temos que ir, sim, mas olha algumas passagens comigo do Novo Testamento e você vai ver que o modelo de atrair as pessoas persiste no Novo Testamento também. Você não só alcança o mundo enviando missionários, alcançamos o mundo sendo contracultura intrigante. Mateus 5:16. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Nós temos que fazer ambos. Sim, temos que ir aos perdidos, Mateus 28, grande comissão, mas temos também ainda, no Novo Testamento, que atrair os perdidos. E devemos, com isso, esperar que o mundo venha e pergunte. Olha, agora 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vou começar no 14. Mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados.
Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Pedro está imaginando que os crentes que estão sendo perseguidos, estão sofrendo, vão viver de tal maneira que os pagãos vão chegar e falar: "Oh, por que você tem essa esperança?" E aí nós temos que estar preparados para responder essa pergunta. Então, o discipulado saudável é contracultural e é intrigante para o mundo. E nós devemos esperar que o mundo tenha admiração pelo povo de Deus, pelo jeito de viver do povo de Deus. E eu quero mostrar para vocês que isso aconteceu de fato na igreja primitiva. Vocês estão estudando Atos aqui, eu descobri anteontem. Vamos lá, vamos para Atos um pouquinho. Lá em Jerusalém, nos primeiros capítulos de Atos, onde, né, na época em que só tinha cristãos, só tinha crentes em Jerusalém, encontramos esse versículo no final do capítulo 2. Vou começar no 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E essa mesma, né, tem versículos que dizem a mesma coisa, que né, a sociedade, a cidade estava olhando para os crentes. Nos capítulos 4, 5 e 6, vemos outras referências que dizem a mesma coisa. Ainda vamos ver alguns deles na próxima hora. Ou seja, a Bíblia prevê um cenário em que o crente, vivendo o seu discipulado, seguindo a Jesus, chama a atenção das pessoas. E as pessoas se impressionam. E tudo pode acontecer a partir daí. Pessoas podem, né, ser convertidas e ter suas vidas transformadas. Meus irmãos, isso ainda acontece hoje. Acontece. Você deve conhecer algum caso. Você talvez chegou a conhecer a Cristo porque o testemunho de algum amigo foi tão impactante que você teve que saber mais. Vocês já ouviram falar de uma autora chamada Rosaria Butterfield? Tem livros publicados pela editora Monergismo, né, em Brasília. E ela conta, ela era professora de literatura inglesa, lá dos Estados Unidos, e tinha assumido uma identidade lésbica, vivia como lésbica, e ela odiava os cristãos, porque, né, por causa da repressão aos olhos dela, do evangelho. E aí ela decidiu que ela ia escrever, né, para derrubar os cristãos, para derrubar a igreja, mostrar para o mundo o quanto o evangelho faz mal. E aí ela leu a Bíblia inteira, e ela decidiu, para fazer uma pesquisa direitinho, ela teria que entrevistar uns cristãos. E aí ela conseguiu encontrar um pastor presbiteriano, simpático, que tivesse a paciência de ajudá-la, né, de responder as perguntas dela. E ela começou a ir na casa desse homem, e conversar na mesa com ele e com a esposa, e durante meses fazia isso semanalmente. Até que ela percebeu que ela estava crendo no evangelho. E hoje ela é uma grande apologista da fé cristã. Tudo mudou na vida dela. Ela tem 5, 6 filhos adotivos que ela cria lá com o marido. Faz homeschooling. Impacta a comunidade. Mas o que aconteceu? Ela ficou impressionada com o testemunho desse casal, que não só tinha uma fé coerente, não só explicava a Bíblia de uma forma que fazia sentido, mas amava ela, tinha paciência com ela, servia comida para ela, né? Queria o bem para ela. E isso impactou e transformou a vida dela. Mas, ou seja, isso ainda acontece, porém, eu acho que é bastante raro hoje
que esse tipo de coisa aconteça. E eu acho que é por isso que me convidaram a falar sobre esse tema. Porque, né, se Deus quiser, nós estamos pensando, isso tinha que acontecer mais, né? Tornou-se raro em nossos círculos evangélicos entre jovens, me parece. E nós temos que questionar por quê. Por que isso é raro? E eu quero te colocar para conversar em duplas ou trios sobre isso, em 2 minutos, rapidinho. Vamos lá? Se você está sozinho, levanta, senta com alguém. Por que, na sua opinião, os jovens brasileiros descrentes têm pouca admiração e pouca curiosidade pelo povo de Deus? Repetindo a pergunta, por que, na sua opinião, os jovens brasileiros descrentes têm pouca admiração e curiosidade pelo povo de Deus? Ok. Infelizmente não posso ouvir suas reflexões. Com certeza vocês terão perspectivas interessantes e úteis para compartilhar. Depois, se quiser, você vem me dar a sua opinião. Mas eu vou dar a minha para vocês, porque eu fui convidado. E depois eu vou trazer algumas sugestões sobre aquilo que precisa mudar em nossa vida, em nossas igrejas. Então vamos começar aqui. Razões por que o mundo não nos questiona e não fica curioso. Razões por que o mundo não nos questiona e não fica curioso. Coloquei em 2 categorias aqui. A primeira eu vou chamar de falta de oportunidade. Me parece que nós não somos muito bons em criar oportunidades adequadas para inquiridores. Pode ser que até tenha gente curiosa, né? E está interessado em saber, entender mais sobre a sua fé, você que é evangélico. Mas a ideia de ir para a igreja, não quero ir para a igreja. A pessoa que não se sente à vontade no culto, não quer cantar, não sabe o que fazer na hora das orações, das ofertas. Tem gente hoje em dia que nunca entrou numa igreja,
Não é o mundo de 50 anos atrás, em que todo mundo ia na igreja católica às vezes, né? O mundo é diferente, tem muita gente nas grandes cidades que nunca pisou numa igreja e acha, o que eu vou descobrir? O que vai acontecer? O que vão fazer comigo se entrar aqui? Então, né, alguns de nós nos sentimos constrangidos indo no culto de outra denominação, não é? Tipo assim, como que vai ser lá? Em certo sentido, é nosso lugar, né? Estamos entre irmãos, e a gente fica assim. Agora imagina você pisar num centro espírita, sentar lá e participar. De boa? Você está assim, não quero estar aqui. É assim que seu amigo não cristão sente com o seu convite para ir ao culto. Como seria uma oportunidade adequada? Eu acho que nós precisamos ser mais intencionais em criar conversas sérias. Falar de assuntos reais, tá? Então, nosso mundo, hoje em dia, muitas coisas giram em torno de superficialidades. Falar de futebol, falar de maquiagem, o que for. Mas de coisa séria, de relacionamentos, de problemas, de fome no mundo e de violência, cuidado aí, né? Não vamos entrar nisso. Fica no superficial e tudo fica bem, né? Todo mundo se dá bem, né? E aí, nunca vamos chegar em Jesus. Só fica em torno das superficialidades. Meus irmãos, Jesus está Ele está muito próximo de qualquer conversa séria. Jesus tem tudo a ver com os assuntos sérios da vida. Eu ouvi falar de um cristão, um professor numa escola, que para quebrar essa cultura de superficialidade, no caminho para a escola, todo dia, ele comprava um jornal, tempos antigos, hoje em dia você deve fazer com o seu celular, mas comprava um jornal, né, indo para a escola, dava uma olhada para ver quais eram os assuntos do dia mais impactantes, chegava lá na sala dos professores, chegava lá e, vocês viram sobre isso? Ele queria chegar e colocar em pauta um assunto de peso, para conversar com os colegas sobre algo sério, e não só sobre trivialidades. Podemos aprender a fazer isso. Outra sugestão, coisa que eu fiz na faculdade, eu fui encorajado pelo grupo de ABU a fazer um jantar evangelístico. Então, eu organizei lá, né, um cardápio, convidei alguns amigos da minha turma, convidei um amigo do grupo de ABU para trazer uma pequena mensagem da Bíblia, e eu falei para os meus amigos, eu quero convidar vocês para um jantar na minha casa, mas vai ser diferente essa vez. A gente já fazia esse tipo de coisa. Um amigo meu vai trazer uma pequena mensagem da Bíblia, e depois vocês podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem sobre a minha fé em Jesus. Tá bom? Beleza? Um grupo topou, tinha uns 4 ou 5 lá, e foram. E aí meu amigo falou, 10 minutinhos, só para dar um pontapé inicial, para direcionar um pouco a conversa. E aí eles falaram, fizeram todas as suas perguntas, ficamos lá mais de 1 hora conversando. E, embora nenhum deles tenha se convertido, por causa daquela noite, eu soube que todos os meus amigos entenderam o que eu creio. Dá para fazer esse tipo de coisa. Por que não? Quando a gente tem amizade real com as pessoas. Então, falta de oportunidade. Às vezes a gente não cria oportunidades adequadas. Mas eu acho que às vezes tem um outro problema dentro desse assunto de falta de oportunidade, que é não chegar perto o suficiente. Nós, às vezes, vivemos uma vida à parte. O cristão, né, ele só chega perto dos não cristãos quando tem necessariamente que fazer isso, né? Porque ele tem que ir para a aula, ou ele tem que ir no ônibus, mas, caso contrário, não vamos chegar perto. Eu não estou falando só fisicamente, estou falando emocionalmente, estou falando relacionalmente, em termos de amizade. Nós precisamos aprender a passar tempo juntos, a ter conversas honestas,
abrir nossas vidas e até mesmo falar das nossas dores, nossas dificuldades. Porque o não crente olha para o crente às vezes como um enigma. O crente lá, na nossa turma, eu já vi ele andando com a Bíblia debaixo do braço, com certeza. Eu não sei qual é a dele, mas ele é esquisito. A vida dele é um mistério. Nós, às vezes, então, somos semelhantes à luz, lá aqui em Mateus 5, a luz debaixo do cesto. Ou, mudando a figura lá, o sal que nunca sai do saleiro. A gente só passa toda a nossa vida com crente. E só se relaciona de fato com eles. Esse assunto aqui é um assunto especialmente desafiador para pastores. Nós temos que ser intencionais em procurar convivência significativa com gente de fora da igreja e em desenvolver amizades reais. Mas deixa eu contar mais uma história do meu tempo de faculdade. Eu estava estudando ciências biológicas lá na cidade de Manchester. E no primeiro ano, eu era meio que assim, um cara muito dedicado ao grupo de ABU. E quase não saía com a minha turma da fisiologia, era a minha turma. E no final, no terceiro ano, eu descobri que eles olhavam para mim naquela época como um cara, tipo um louco, um zelote. Um cara religioso fanático. E não queriam, né, não gostaram muito disso. No segundo ano, devido à influência do grupo de ABU e as coisas que eu estava aprendendo lá, eu comecei a perceber que eu podia ser amigo mesmo dessa turma. Né? E um belo dia, eu fiz uma bobagem gigante. Eu comecei um namoro que eu não devia ter começado. E no outro dia acordei. O que eu estou fazendo com essa moça? Não devia, eu nem gosto dela. Aí eu cheguei nas aulas assim, todo moído, tipo, com turma. E agora, o que eu vou fazer? Eu comecei a namorar essa moça e ela é gente boa, mas eu não quero namorar com ela, o que eu estou fazendo? E eles assim, lá, minha turma, os não crentes me consolando. Não, vai estar tudo, né? Fique tranquilo, tá? A gente ajuda você e tal. E aí eu estava lá expondo a minha confusão, minha tristeza, meu senso de idiotice. E graças a Deus por aquela turma, que foi minha amiga naquele dia, né? Eles foram meus amigos. Quais foram as consequências disso? Isso é só um exemplo de realmente conviver, compartilhar a vida. Graças a Deus eu consegui encerrar o namoro. E reconstituir a minha vida. Mas no terceiro ano da faculdade, um dia, uma moça da minha turma me ligou cedinho. Phil, posso ir com você para as aulas hoje? Podemos caminhar juntos? Eu preciso conversar. Não, beleza. Então ela passou perto da minha casa, a gente foi andando, levava mais de meia hora lá. E ela pediu para conversar comigo naquele dia, porque acabou de descobrir que a avó tinha falecido. Soube e pensou em mim. Ela pensou no crente da turma como alguém que poderia ter algo para falar para ela, para consolá-la. Porque, em grande parte, porque eu tinha falado dos meus problemas, das minhas tristezas para ela também. Então eu tive a oportunidade ali de também apontar ela para Cristo. E ela, mais tarde, no final da faculdade, ela falou para mim, olha, no primeiro ano eu achava você muito esquisito, mas agora eu te respeito e te admiro, ainda que não compartilho da sua fé. Então, irmãos, o crente não deve viver numa bolha evangélica, por mais que seja cômodo para nós. Bom, vamos passar adiante. A primeira razão por que o mundo não nos questiona, não nos admira, talvez seja falta de oportunidade. Mas, às vezes, o problema é maior do que isso. Às vezes, né, não é só que a luz está sendo encoberta para não ser visível. O problema é que a luz está se apagando. Ou agora, usando a outra figura, o sal está perdendo o seu sabor. E o que é sal que não tem sabor de sal?
não é nada. É jogado fora para ser pisado pelos homens. E agora, então, vem desafios maiores. Eu acho que a segunda razão pela falta de curiosidade do mundo é a falta do discipulado autêntico. Ou seja, as pessoas não se interessam porque elas não estão vendo uma verdadeira vivência cristã. E eu quero gastar a maior parte do tempo aqui. Deixa eu te perguntar para vocês agora. Aos olhos do mundo, o que é um evangélico? Responde. Quem quer? O que é um evangélico hoje? Na cabeça do seu amigo não crente. Chuta. Alguém que vota no Bolsonaro. O que mais? Alguém que não pode beber, nem fumar, nem fazer um monte de outra coisa, né? Segue regra. Um chato. O que mais? Intolerante. Ótimo. Obrigado. Eu acho que vocês têm razão, né? Um evangélico é alguém que é contra o aborto, a favor das armas e não liga para o meio ambiente. Alguém homofóbico, uma pessoa preconceituosa, né? Uma pessoa irracional, talvez extremista, mas uma pessoa que frequenta a igreja aos domingos. Talvez, Outra caricatura dos evangélicos é alguém que quer levar você para a igreja, onde tentarão te coagir a dar seu dinheiro. Outra razão por que seu amigo não quer ir na sua igreja. Você, tudo bem, você é gente boa. Agora a sua igreja, perigo. Vou sair de lá pobre. Eu te encorajo a fazer essa pergunta para seus amigos. O que você acha dos evangélicos? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes. Uma vez, perguntando para os outros pais dos amigos dos meus filhos, né, qual é a sua impressão dos evangélicos? E um deles falou assim, olha, ele contou que ele tem um colega evangélico, e aquele colega era alguém que fazia o mínimo possível no emprego, porque ele tinha trabalho mais importante na igreja. Não, nunca posso fazer uma hora extra, nunca, porque eu também trabalho para Deus. Então era alguém que nunca ajudava a turma, era uma pessoa chata para ter na equipe. Outras vezes, na verdade, fazendo essa pergunta, eu descobri que muitas pessoas têm a impressão seguinte, que, no geral, os evangélicos são uma raça ruim. Tem uma impressão negativa da mídia. Mas o evangélico que eu conheço mesmo é gente boa. Interessante isso, né? A experiência pessoal muitas vezes é positiva. Bom, nós não precisamos nos preocupar muito pelo que o mundo pensa, certo? Mateus 5 nos diz também que nós seremos perseguidos, né? Mateus 5:11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Mas a questão é se essa frasezinha aqui, por minha causa, percebe? Bem-aventurados serão se por minha causa. O verdadeiro discípulo será insultado, será perseguido. Mas às vezes podemos também ser perseguidos e insultados por não seguir a Jesus. O próprio Pedro prevê isso na carta dele. Que vocês não sofram por serem malfeitores, né? Ladrões, bisbilhoteiros, que vocês não sofram por isso. Ele sabe que o crente também pode pecar muito, e pode ser perseguido, e pode ser um chato por causa disso. Não seja por causa disso, Pedro fala, mas a perseguição verdadeira. Agora isso claramente requer sensibilidade. Tem alguns assuntos que a gente falta o cuidado. Então pensa, por exemplo, no assunto homossexualidade. O mundo nos persegue porque nós defendemos o ensino bíblico sobre o tema? Somente por isso? Ok, seremos perseguidos. Ou o mundo nos persegue porque nós temos tratado os homossexuais sem dignidade como pessoas inferiores?
Tem isso também, né? Às vezes. Então, nós temos que questionar, meus irmãos, quais são as áreas nas quais temos negado Jesus? Quais são nossos pecados? Vamos pensar sobre isso. Quais são os pecados tão comuns na igreja evangélica que é de boa hoje, que a gente nem sente a necessidade de nos arrepender? Eu parei e pensei, eu acho que temos muita culpa de consumismo. Amamos o dinheiro e o conforto que podemos comprar com ele. Individualismo. A nossa preocupação está em melhorar a nossa própria condição de vida e curtir os benefícios que isso pode nos dar. Né? Eu e a minha família e você se vira. Outro pecado nosso tem sido o pecado da indiferença. Nós não ligamos para o muçulmano. E daí? Não ligamos para o chinês, o indiano, o pobre, o injustiçado. Será que a gente se incomoda? Será que, como diz em Mateus 5 aqui, temos fome e sede de justiça? Somos os que choramos por causa dessas coisas? E como a Ana Paula acabou de falar aqui nesse palco, outro pecado nosso tem sido o partidarismo, né? Nós definimos nossa identidade por nossa tribo. Irmão é alguém que apoia o mesmo candidato, ou que é da mesma denominação, ou que tem a mesma visão que eu tenho sobre predestinação, ou seja o que for, né? Tribalismo, partidarismo, pecado também, pecado. E em tudo isso nós traímos o Senhor Jesus, que nos comprou com o seu sangue e nos deu do seu Espírito. E a consequência desses pecados é que o mundo ficou vacinado contra o evangelho verdadeiro. Como funciona uma vacina? Eles pegam um vírus, mata ele e introduz no nosso corpo uma versão alterada, uma versão enfraquecida do vírus. E o sistema imunológico aprende a atacar aquilo e também serve para o verdadeiro. Parece que isso tem acontecido em nossa sociedade brasileira do século 21, que o evangelho falso tem sido vivido, tem sido pregado, e o evangelho superficial, e as pessoas pensam assim, não, eu já vi isso, eu já vi o evangelho, eu já vi essa coisa de crente, não quero saber mais, muito obrigado. Não gostei do que eu vi. Aqui em Mateus 5, versículo 13 diz, vocês são o sal da terra. Mas esse vocês são, ele está falando com quem? Ele está falando, vocês, quando por minha causa os insultarem. Ele está falando para os bem-aventurados. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra, vocês que são pobres de espírito, vocês que choram, vocês que são mansos, têm fome e sede de justiça, vocês que são misericordiosos. Se a gente não é isso, perdemos nosso sabor. Não somos mais a luz do mundo. E isso também está lá em Deuteronômio. Deuteronômio 4, olha lá no contexto daquele versículo que a gente leu. Versículos 5 a 8. Eis que lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor meu Deus me ordenou, Moisés que está falando, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos. Se eles não cumprissem as leis, os povos não vão ficar impressionados. E a mesma coisa está lá no fim de Deuteronômio, capítulo 28, quando nós vemos nos versículos 9 e 10, o Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor seu Deus
e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Se. O se está lá no versículo 1 e 2 também. Se vocês ouvirem atentamente. Tem uma relação de dependência. Nós temos que nos questionar, se o mundo não está com temor, não fica impressionado pela igreja, nós temos que questionar. A gente está seguindo mesmo Jesus? Nos meus tempos da ABU, eu encorajei um grupo de ABU na cidade de Franca, no interior de São Paulo, a fazer um jantar evangelístico, um evento lá, convidaram seus amigos. Só que nessa vez tinha um não crente e uns 8 crentes. Mas o cara, graças a Deus, era gente boa, corajosa. E aí tivemos uma pequena fala evangelística e lançamos a pergunta, mas não ficou bom. Porque o cara não queria fazer perguntas, mas ele falou assim, vamos fazer o seguinte. Ele falou assim, vocês me dizem por que vocês são cristãos e eu vou dizer porque eu não sou. E nisso teve um momento de silêncio, ninguém queria falar muito. Eu estava deixando os alunos, os estudantes falar. E aí uma moça falou assim, eu vejo da seguinte forma. Se eu sigo a Jesus, seguindo a Jesus, se o evangelho é verdadeiro, eu ganho a vida eterna, eu ganho o céu. Se não é, eu não perco muito. Eu fiquei horrorizado. Eu tinha vindo no ônibus naquele dia, morava em Ribeirão Preto, ouvindo um sermão, e o pastor estava contando umas coisas sobre perseguição, e milhares de cristãos sendo mortos. E eu pensei, eu não perco muito? Oi? Que evangelho é esse? Eu não falei dessa forma, mas eu fiquei remoendo. E eu fiquei indignado. Jesus não falou, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará? Ele não falou isso? Que evangelho é esse que a gente tem crido? Que a gente não perde muito seguindo a Jesus? Por isso então, que as pessoas não estão impressionadas, porque não tem sacrifício, não tem discipulado autêntico. Em grande parte, meus irmãos, a igreja evangélica tem traído Jesus, assim como Israel traiu Deus no Antigo Testamento. Vamos fazer uma pausa e orar? Depois a gente vai aprender algumas lições do que podemos melhorar. Pai, tenha misericórdia de nós. Muito obrigado por tua revelação ao longo de séculos, que encontra seu auge em Cristo, teu Filho, nossa justiça, nossa esperança. Muito obrigado pelo Espírito que Ele derrama sobre nós. Pedimos que o Senhor nos renove. Estamos envergonhados pela falta de testemunho que pelo testemunho errado, falso que temos dado às vezes, vivendo um evangelho falso, superficial. Nos arrependemos por termos seguido a Jesus pela metade. Renova a tua igreja, Pai. E ajuda-nos a desejar seguir Jesus mais de perto. Em nome dele. Amém. Vamos voltar para Atos. E vamos nos comparar agora com a igreja primitiva. Vamos perguntar o que eles tinham, o que eles eram, o que eles faziam que fez a cidade olhar e se impressionar. E eu quero destacar 3 coisas. A primeira coisa que os cristãos tinham em Jerusalém, nos primeiros dias depois de Pentecostes, a primeira coisa que eles tinham era coragem.
Isso me chama muita atenção. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas um mês e meio antes, Jesus de Nazaré foi crucificado. E agora o pessoal está falando, nós seguimos a Jesus. Ele é o Senhor. Deus o estabeleceu Senhor e Messias. Venha. Você está louco? Quiseram mataram Jesus. Você quer se associar mesmo a Ele? Que coragem. E aí, nós vemos, talvez, por exemplo, nos apóstolos, Atos 4:13, quando Pedro e João, eles curam o paralítico e depois começam a pregar lá no templo, as autoridades ficam indignados, né? E diz aqui, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os apóstolos corajosos, mas não só eles, toda a igreja andou nessa vibe de testemunho corajoso. Quem se juntava, olha Atos 15, Atos 5 e versículo 13. Vamos começar do 12, Atos 5, 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Por que será? Porque já tinha começado agora. Quem se declarava seguidor de Jesus foi preso. Já tinha começado a perseguição. Você tem que ter uma coragem. Ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, não terminou o versículo, né? Porém, o povo tinha grande admiração por eles. Uau! Esse pessoal tem alguma coisa, hein? Estão se dispondo a morrer? E olha o próximo versículo também. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. De algum lugar a pessoa estava vindo. Alguns se dispondo. Uma multidão de homens e mulheres. Seguir a Jesus ainda requer coragem hoje. O que significará para você viver com coragem? Vou dar 2 exemplos. Você tem que responder essa pergunta, porque tem milhares de maneiras, mas uma coisa que me incomoda aqui na cultura brasileira é quando as pessoas querem sair do emprego e pedem para ser demitidas. Já viu isso? Por que não pedem demissão? Né? Porque aí o dinheiro é melhor quando você é demitido. Mas é você que está querendo sair, não é? Sou eu. E o dinheiro, no papel, o dinheiro é para quem está querendo sair ou é para quem está sendo demitido? É para quem está sendo demitido. É uma segurança a mais, né? Então você que está querendo sair, você não tem direito àquele dinheiro. Coragem para o cristão talvez seja abrir mão daquele dinheiro, mostrar para os seus colegas do trabalho que quem cuida de você é Deus. Quem coloca dinheiro na sua conta bancária é Deus. Ele vai fazer isso de uma forma ou de outra. Você não precisa daquele dinheiro. Outro exemplo, lá atrás agora, de Marília, em 2007, a Unesp, faculdade pública. Unesp Marília é um estudante chamado Gabriel, que era estudante de Ciências Sociais. Ele estava numa aula em que o professor, alguém mencionou a Bíblia e o professor desceu a lenha na Bíblia, zombou da Bíblia, falou, a Bíblia fala isso, mas que ridículo. Imagina alguém acreditar na Bíblia hoje em dia. E o Gabriel, crente, sentado lá. O que eu faço? O que eu faço aqui? Não posso me levantar e argumentar e brigar com o professor. Isso não
Não convém. O que ele fez? Terminou a aula. Gabriel falou, professor, só quero dar um recado para os alunos aqui. Pessoal, a gente ouviu o que o professor falou sobre a Bíblia, mas nós também sabemos que não devemos julgar um livro pela capa, né? Então eu quero convidar todo mundo aqui a ir ler um livro da Bíblia comigo. Quem quiser, vem aqui conversar depois e a gente marca um horário. Aí ele montou lá um grupo de estudo, lendo o Evangelho de Lucas. E foram uns quebradinhos lá da turma. Coragem. Ele pode perder nota. Pode ser reprovado. Mas ele sabe. Ele tem a coragem de não abrir mão da sua confissão, da sua lealdade a Cristo. Segunda característica. Primeiro, coragem. Segundo, amor. A igreja em Atos tinha um amor espetacular, não tinha? Atos 2 de novo, 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Você está passando fome? Espera aí. Vender minha casa para você não passar fome. De boa. E mais para frente, Atos 4, 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Cuidando uns dos outros. Sendo família. É o tipo de comportamento que é próprio de família, certo? Você, quando passa necessidade, se você veio de uma família estruturada, você espera que alguém da sua família vai te ajudar, certo? Aqui é isso que está acontecendo. Nós somos uma família. Era a cabeça, a mentalidade da igreja naquela época. Eu já fui muito amado. Eu estava pensando sobre esse ponto aqui. E vieram milhões de ilustrações. Eu posso te falar de pessoas que me amaram na minha vida. Com certeza você também já foi muito amado. E eu me lembrei de um em especial. Depois que eu me formei, eu fiz um ano de um programa de trabalho voluntário e discipulado que a ABU na Inglaterra oferecia. E mudei de casa. E eu fui morar numa república com dois jovens solteiros. E eu estava numa correria, porque tinha que viajar para uma conferência e tinha que montar meu quarto. E eu estava muito, muito afoito, especialmente porque o banheiro era nojento. Tinha que limpar aquele banheiro, não dava para viver com aquilo. E um amigo meu ficou sabendo e falou, deixa que eu lavo seu banheiro. Um cara que estava lá começando o último ano da faculdade, foi lá, lavou meu banheiro. Aí eu fiquei com orgulho para falar para meus amigos não crentes, eu tenho amigos que vão lavar meu banheiro. Você tem isso? Anos depois, quando eu morava em Bauru, no interior de São Paulo, tinha acabado de nascer nosso segundo filho. O mais velho tinha 2 anos, o segundo tinha 2 meses, e eu tive que viajar por 11 dias para uma conferência. A minha esposa ficou assim, e agora, o que eu vou fazer? Agora, o que acontece no Brasil nesse caso? A avó, aparece a avó, né? Só que a gente morava longe da minha mãe, da mãe da Carol, e a mãe da Carol não podia viajar para estar lá. E agora? Né? Nós tínhamos família. Uma amiga nossa se dispôs e ficou lá, morando na nossa casa, ajudando a Carol a dar conta dos meninos, durante o tempo que eu fiquei fora. E, novamente, eu fiquei com orgulho. Eu tenho amigos que abrem mão de uma semana da sua vida para me ajudar quando eu tenho necessidade. Meus irmãos, nós somos uma família e nós precisamos aprender a amar uns aos outros como família, sem desconfiar. Precisamos pedir ajuda uns aos outros. Precisamos ter uma qualidade de amor entre nós que os de fora pensam, eu queria ter amigos assim. Hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas estão viajando, estão mudando de lugar,
estão migrando. Todo ano agora, 300 milhões de pessoas migram por fins econômicos, 100 milhões são refugiados e 25 milhões de estudantes mudam de país para estudar. É muita gente mudando de lugar, mudando de cidade, e vai parar no lugar que não conhece ninguém e tem que se virar. E é tudo bem você ter um salário bom, às vezes você ter um carro, mas tem hora que você precisa de um amigo, tem hora que você precisa de um irmão, de uma mãe. Nós temos, e esses migrantes têm que olhar para a igreja e falar: puxa vida, que inveja disso, deixa eu saber mais. Como assim? Seus amigos te tratam assim? Você também chegou o mês passado e olha, você está se virando e eu não consigo. Deixa eu te contar sobre Jesus. É isso que a gente almeja. E em Atos, o amor da igreja transbordou para a sociedade também. Você vemos lá, não só amando uns aos outros dentro da igreja, mas os de fora. O paralítico é um exemplo disso. Então eu te pergunto, o que significará para você amar ao próximo hoje? No interior do Brasil, há milhares de vagas para médicos em cidades pequenas, sabia disso? Empregos públicos bem remunerados. Enquanto isso, nas grandes cidades, especialmente no Sudeste, milhares de pessoas formadas em medicina aguardam uma oportunidade de emprego. Estão lá esperando. Não consigo achar emprego. Só não estão dispostas a ir morar onde não tiver um shopping. Onde estão os discípulos de Jesus? Onde estão os jovens com coração missionário, dispostos a amar o próximo por meio do exercício da sua profissão? Dinheiro está pago, não precisa levantar sustento. Só precisa que a igreja ore por você, porque vai ser difícil, vai. Vai. Leva uma outra família, se puder, para te apoiar. O que significará para você hoje amar ao próximo? Todo dia, eu e você temos a oportunidade de amar as pessoas. E como a Ana Paula também mencionou, João 13:35 é o amor que é a marca por excelência da igreja. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João 13:35. Você quer que as pessoas fiquem intrigadas pelo seu testemunho? Ame alguém. Ame alguém, a começar com os membros da sua igreja. Então a igreja primitiva tinha coragem, tinha amor e, em terceiro e último lugar, tinha esperança. A esperança era visível no comportamento deles. Primeiro na coragem, que já mencionamos, né? Depois que Pedro e João são presos, eles continuam firmes, certos de que eles serão vindicados. Pode ser que a gente morra, mas esse plano vai dar certo. Eles não só perseveram, mas eles perseveram com alegria. Você viu lá em Atos 2:46, a alegria deles. Partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. O que estava por trás disso? Em meio debaixo da sombra da perseguição, perseverando com alegria, o que estava acontecendo ali? É a esperança da ressurreição. Podemos até morrer, mas vai dar certo, porque Jesus prometeu: aquele que perder sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a encontrará. A esperança é basicamente a convicção de que nós sabemos como a história vai acabar. E quem vai ser o vencedor no fim de tudo? Cristo e o povo dele. Nós seremos os vencedores. Isso é a esperança. E possibilita comportamentos ousados e corajosos e cheios de amor. Isso, meus irmãos, é possível hoje.
Vamos lá para 1 Pedro, e aquele versículo que eu li mais cedo, 1 Pedro 3:15. Lembra que aqui, Pedro está escrevendo para gente em cidades pagãs, gente que está apanhando. Ele está dizendo para eles se submeterem aos seus chefes, aos seus patrões, mesmo que eles são maus. E tem muita perseguição aqui. E ele espera que a esperança dele seja visível. Porque a gente vai pedir a razão da esperança que vocês têm. Como assim? Pessoas vão ver você num contexto duro, de sofrimento, de oposição, e vão falar: você tem esperança, né? Como assim? O que é isso? De onde veio? Como que você vive alegre, perseverante dessa forma? Em meio a tudo que você está, né? Toda a injustiça que você suporta, é impressionante. De onde vem isso? E podemos olhar um pouco antes na carta e ver o maior imperativo, a maior instrução que Pedro dá nessa carta, que é 1 Pedro 1, versículo 13. Preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus. Vai ter muita dificuldade nessa vida, mas nós sabemos como essa história acaba. Haverá muita graça quando Cristo voltar. Haverá abundância que você não imagina. Haverá vida mais do que você sonhou. A vida da ressurreição. Então nós precisamos, meus irmãos, começar, se a gente quer viver com a esperança, começar colocando nossa esperança na graça vindoura e não nos prazeres passageiros dessa vida. O que seria viver com a esperança para um jovem cristão homoafetivo hoje? O que seria viver com a esperança? Seria abraçar o celibato com alegria, né? O que seria para você viver com esperança hoje? Quais são as coisas na sua vida que você vai falar: não acredito, não é possível que eu esteja vivendo isso, Deus, cadê você? É ali a sua oportunidade de viver com esperança. Você está apostando, eu estou apostando na promessa da ressurreição. Somente quem aposta tudo nessa promessa consegue viver com a esperança cristã. Então, meus irmãos, 3 coisas: coragem, amor, esperança. Esses elementos, na minha opinião, fazem falta na igreja hoje. E nós temos que nos examinar. Para que eu tenho vivido? Eu estou vivendo para a graça que será revelada na vinda de Cristo ou pelas coisas dessa vida? Precisamos voltar os olhos para Cristo e redescobrir o que significa segui-lo com essa esperança. Mas eu quero terminar em 2 minutinhos, 5 minutinhos, com uma palavra de encorajamento. Quero encorajá-los, quero nos encorajar que os campos estão brancos para a colheita, porque o mundo lá fora está sedento pela vida que nós temos em Cristo. Não é um trabalho árduo levar Cristo para as pessoas, porque as pessoas estão em busca de autenticidade. O mundo hoje não quer viver assim, uma vida sem máscaras. Não é o que o mundo muita gente está querendo. Nós temos um Senhor que nos chama como somos, que nos aceita como somos, que nos melhora de dentro para fora. Nós não temos necessidade de usar máscaras, embora muitos de nós, infelizmente, ainda usem. Não temos necessidade. Podemos ser autênticos seguidores de Jesus e as pessoas vão dizer: puxa, eu queria
queria ter a sua liberdade. O mundo está em busca, não só de autenticidade, mas em busca de solidez, em busca de uma rocha firme sobre a qual colocar os pés, porque o mundo hoje tudo é líquido, tudo é relativo. Agora, eu não vou entrar nisso, mas eu acho que eu estou falando com gente que já ouviu falar de pós-modernidade, e já sabe um pouco de verdade absoluta e subjetividade. Nós vivemos num mundo onde não há mais verdades absolutas. Não há uma grande história que explique tudo. É você. Você se vira com seus sentimentos e seus desejos e faz o melhor que puder. Procura a felicidade do seu jeito. E geralmente isso é colocado de uma forma, legal, fica à vontade, faz do seu jeito. Mas no final das contas, e a juventude está percebendo isso, e vemos isso pelo suicídio, pela automutilação, a juventude hoje está assim, eu vou viver para quê? Se tudo vai ser chocolate, Netflix, e viagens, e sexo o resto da vida, e depois eu morro. É só isso. Não basta. Eu quero certeza, eu quero saber o que é certo e errado. Eu quero saber o que é verdadeiro e falso. Eu quero algo mais sólido do que isso. Não existe. Então eu vou morrer agora. E nós, a igreja, temos um norte confiável, temos Cristo, a verdade em forma de pessoa. Temos razões para viver, temos uma realidade transcendente tão significativa que nós podemos morrer por ela. Tudo bem, tem algo que vale mais do que minha vida. Eu vivo para algo que vale mais do que minha vida. O mundo está procurando isso, a juventude está procurando isso hoje. Autenticidade, solidez. E por último, o mundo hoje está querendo um amor verdadeiro. Falamos de amor já, né? Amor na mídia ocidental. Hoje, amor é simplesmente um sentimento. É uma troca de serviços. Né? Você me agrada e eu te agrado. E enquanto a gente estiver gostando disso, desse arranjo, vamos continuar. Depois, se não der certo, a gente procura outra forma. Né? Uma troca de serviços. É o egocentrismo mascarado. Que amor pobre. E tem gente que está percebendo isso. E está querendo achar um amor verdadeiro, alguém que está disposto a lavar o seu banheiro de graça, gastar seu tempo, sua energia e encarar o nojo por amor e sem ganhar nada. Existe isso? Ou é um conto de fadas? Existe! Existe em Jesus e no povo dele. Então o mundo está querendo isso. Nós aprendemos com Jesus a amar, mesmo quem se opõe a nós. Nós aprendemos a respeitar e a amar as pessoas sem ter que concordar com elas. E o mundo também está querendo esse tipo de amor. Irmãos, Cristo satisfaz os anseios dessa geração. E minha oração é para que nós mostremos a cara verdadeira de Cristo para esse mundo. Então eu quero terminar dizendo o seguinte, 1 Pedro 2,12. Eu vou ler na NVT. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Viva radicalmente o chamado de Cristo. Não deixe que a sua fé em Cristo seja um aspecto da sua vida. Não, que vivência pobre. Deixe que sua fé em Cristo seja o tom, a cor que permeia tudo, que afeta tudo. Para você se dedicar a descobrir o que significa ser um estudante cristão, um biólogo cristão, uma esposa cristã, um pai cristão, uma garçonete cristã. Não só um cristão e também um professor, mas Cristo permeando tudo na sua vida. E esse desejo deve nos impulsionar a estudar mais a Bíblia, estudar melhor a Bíblia, a discutir os dilemas éticos que nós encontramos, a orar, a crescer na fé,
a não nos satisfazer apenas com uma camada superficial de cristianismo. Amém? Vou orar por nós, e quem quiser conversar mais depois, eu já passei do meu tempo, pode vir aqui, a gente conversa mais aqui na frente. Pai, muito obrigado por Jesus, teu Filho, amado desde antes da fundação do mundo. Aquilo que o Senhor tinha de mais precioso, dado por nós. E agora nele nós temos luz, temos vida, conhecemos um amor verdadeiro, temos esperança. Muito obrigado por Jesus. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pela possibilidade de sermos reconciliados com o Senhor, de sermos teus filhos amados, de desfrutar da tua graça dia após dia, de vivermos na tua igreja e termos irmãos, uma comunidade de amor. Muito obrigado por tudo isso. Nosso desejo, Pai, é encarnar essa graça que recebemos, é seguir Jesus com mais afinco. Enche nossos corações com confiança nas promessas dele, para que nós sejamos capacitados a viver vidas corajosas, de coragem e amor e esperança. Em nome de Jesus. Amém.